Na medida que vocês abrem o coração a Deus, a gente pode fazer movimentos monstruosos, verdadeiros milagres, mas se a gente decide não abrir o coração, a gente não recebe nada. É que nem a gente convida alguém para visitar a nossa casa, mas você fecha as portas, as janelas e não atende a campainha. O cara vai embora. É mais ou menos o que a gente faz quando a gente se posiciona em relação a Deus. Porque muitas vezes a gente quer Deus dentro do coração, mas a gente tem uma revolta, a gente questiona Deus. Pô, mas Deus, como você deixou acontecer isso comigo? Que absurdo, eu não mereço isso. Que a arrogância das pessoas é tão grande às vezes. Ou outras, quando a pessoa fala, não, se você fizer isto, aí eu vou lá, ponho um maço de rosa lá na altar da santa, ou eu subo de joelhos na escada da igreja, ou eu pago a promessa. Ficar fazendo barganha com Deus. Nós dependemos de Deus desde o instante que criou o mundo. Se Deus, por um certo instante, fizer um cochilo, o mundo some. Some tudo que a gente conhece. Tudo isso só existe porque Deus quer que isso continue existindo. Só que a gente, às vezes, dentro da nossa arrogância, achar que a gente é muito grande. Podemos até achar que a gente é muito grande quando a gente olha os outros animais da natureza, que o homem subjugou todos, o poder que o homem tem de destruir o planeta, o poder do homem lá da bomba que explode mais e mata não sei quanto, é muito grande, muito maior do que qualquer ser vivo que a gente conhece. Então, neste ponto, nós somos muito poderosos. Mas na hora que a gente se compara com Deus, nós não somos nada. Só que as pessoas não conseguem, na sua humildade, muitas vezes se posicionar dessa forma. Muitas vezes em aula e em palestra eu tenho falado que as pessoas não conseguem se entregar a Deus. Isso é um processo muito difícil. E se a gente não faz a entrega a Deus, a gente está meio fechando as portas para milagres acontecerem na nossa vida. O milagre vem a partir de Deus atuando. É interessante refletir sobre tudo isso. Só que isso leva a uma posição muito complicada. Nós somos responsáveis pela nossa vida e o momento que a gente tem hoje, com a consequência do que a gente sente hoje, a qualidade de vida que a gente tem, é consequência de todas as escolhas que a gente foi fazendo. Poderiam ter sido diferentes. Não vamos olhar os erros passados para nos recriminar, dizendo, eu sou ruim, eu sou uma droga, eu fiz decisões erradas. Podemos olhar as decisões erradas como aprendizado, mas principalmente olhemos que a gente tem as decisões que a gente vai fazer pela frente e elas podem ser melhores do que as decisões que fizemos no passado. Porque a entrega como intenção é muito simples. Entregue-se. Mas quando não entrega, o que trava? E aí sim você começa uma longa jornada. É que nem a história, ame. Ok, ame. Como que é isso? Quando não ama, você começa a perceber o que está acontecendo. Quando a gente fala de entrega a Deus, deveria ser a coisa mais natural do mundo, na medida que Deus nos criou. A partícula divina, que o Espírito é a partícula de Deus, deveria retornar à fonte com a maior naturalidade, que nem uma gotinha de água que respinga de uma cachoeira, a fonte está lá, a gotinha respingou. É o mais natural possível essa gotinha voltar ao caminho da água. Não, mas essa sementinha, partícula de Deus, voltar a se integrar a Deus, que é a origem de tudo, parece um negócio tão complicado e tão difícil. E acaba sendo em função de todo esse monte de coisas que a gente foi fazendo errado ao longo dos séculos e séculos. Porque as pessoas falam, Deus se afastou de mim. Isso não é verdade, porque Deus está presente em tudo. Se a gente se sente afastado de Deus, tenham certeza absoluta, vocês se afastaram de Deus. Todo mundo acha que Deus está lá longe, tão difícil. E a gente fala, não, Deus está aqui dentro. Enxergue o corpo como templo, e dentro desse templo, essa partícula divina que é um pedacinho de Deus. Portanto, Deus está aqui dentro. Quando você olha dessa forma, muda totalmente. Não estou tão longe de Deus como eu achava. Não preciso de intermediários para falar com Deus. Não preciso falar com o santo, com o anjo, para falar com Deus. Não, falar com a fonte. Não me sinto com
condições, o respeito para isso. Ok, uma coisa é você ter humildade e falar com a fonte. Outra coisa é se sentir incapaz. Sabe, aquela história, o filho que não pode falar com o pai, é um absurdo. O pai que o gerou, que acompanhou a vida toda, qualquer instante pode. Então, estas dificuldades que nos impedem de fazer essa entrega podem ser milhares de coisas diferentes.